Olá, meu nome é Nelson e hoje eu tenho mais uma aula sobre adjetivos em inglês. Já sabemos que adjetivos em inglês são invariáveis, ou seja, eles não mudam nem quanto ao gênero, masculino ou feminino, nem quanto a número, singular, plural. Sabemos também que um substantivo pode ser usado em inglês na forma de adjetivo sem mudar de formato, bastando para isso colocar o substantivo na frente de outro substantivo, ou seja, à esquerda de outro substantivo. Nesta minha frase, temos 3 exemplos disso. The 1994 World Cup final was decided by means of penalty kicks. O substantivo desse começo da minha frase é a palavra final, a final da Copa do Mundo de 94. Podemos crer, então, que 1994 e World Cup entram nessa frase na forma de adjetivos para qualificar de que final estou falando. Veja que essa final de 1994, todo mundo lembra, o Tafarel pegando pênalti? Pois é, nessa final de 94, a decisão foi por pênalti, por meios de cobranças de pênalti. Como é que se diz isso em inglês? Penalty kicks, com a palavra kick significando chutes, cobranças, e penalty qualificando o tipo de chute, né? De que tipo de cobranças estamos falando? Estamos falando de penalty kicks, de cobranças de pênalti. A palavra penalty entra aqui no singular. E por quê? Já que foram várias cobranças, 5 para cada lado, não deveria vir no plural? Não, lembra que adjetivos em inglês são invariáveis? E isso gera uma situação interessante em inglês. Quando uma expressão no plural é usada na forma de adjetivo, ela perde o S, mesmo que o número seja maior do que 1, mesmo que seja plural. Observe. Pelé was just a 17-year-old player when he won his first World Cup. Em 1958, Pelé era um jogador de apenas 17 anos. Observe que 17-year-old veio unido com hífens. E por que a união com hífens? Porque não havia 17 Pelés, quem dera. O que havia era um jogador de 17 anos. Toda essa expressão, unida por hífens, forma um adjetivo para qualificar este jogador. Este jogador tinha 17 anos de idade, mas em inglês virá 17-year-old, porque isso é um adjetivo, e adjetivos em inglês não têm plural. Vamos ver mais um exemplo disso? Brazil is the only 5-time winner of the World Cup. O Brasil, por enquanto, é o único pentacampeão da Copa do Mundo. Como é que se fala pentacampeão? 5 vezes, ganhador 5 vezes, acontece que 5-time aqui está formando um adjetivo, e adjetivos em inglês não tem plural, portanto, 5-time e não times, winner of the World Cup. Temos mais um exemplo para olhar. Adjetivos em inglês não levam S para fazer plural. Mas e o que acontece quando as palavras têm um plural irregular? Como goose, geese, foot, feet, ox, oxen. O que acontece é que essas palavras, quando usadas para formar um adjetivo, também perdem a sua forma plural. Vamos ver mais um exemplo futebolístico? Soccer is played on a 23,000 square foot pitch. Em média, os campos de futebol têm uma área de 23 mil pés quadrados. A palavra pé em inglês é foot, no plural feet, mas aqui, embora sejam 23 mil pés, ela volta à forma singular, porque está usada como um adjetivo, qualificando o campo de futebol. Então, digamos que você esteja fazendo uma prova de inglês e se depare com uma questão sobre plurais compostos. Veja,
The 2010 World Cup is a lacuna competition. O substantivo está aqui depois da lacuna. O que vai entrar naquilo na lacuna é um adjetivo qualificando o substantivo competition. Então, 30 days não serve porque 30 days está no plural. Of 30 days, só se a palavra competition estivesse antes da lacuna. 30 day unido com hífen e sem S é a nossa resposta. 30 day sem o hífen não pode. Resposta correta, letra C. Não se deixe enganar por esse tipo de questão. Boa prova para vocês. Um abraço.